Olá, boa noite, afetos e desafetos. Hoje estamos aqui mais uma vez para comentar aí o que está acontecendo na cultura pop, quais os lançamentos. E eu queria comentar um aí que o pessoal tá, vamos dizer assim, virando o cabeção por causa, né? Tô falando de The Last of Us. The Last of Us, para quem não sabe, se tá mal informado, era um jogo de PlayStation 3, se eu não me engano, que fez muito sucesso. Numa era onde jogos de zumbi ainda não tinham cansado as pessoas. Este jogo ele foi criticamente muito bem avaliado, e ele é um jogo com mecânicas simples, porém bem executadas. Ah, Se fosse em qualquer outro momento, esse jogo seria classificado como um jogo medíocre. Por que um jogo medíocre? Porque ele não tem nada demais. A sua história é muito simples. A única grande inovação que ele traz é na ideia de que os zumbis, dessa vez, ao invés de um vírus, viriam através de fungos. Uma vez que fungos são notoriamente muito mais difíceis de se curar, né, no corpo humano. Enquanto o vírus a gente tem vacina, né, e para as bactérias a gente tem alguns tratamentos, para os fungos se torna algo muito mais complicado. Né? O fungo costuma se enraizar com muita força e no caso dos insetos, já existem fungos que controlam insetos. Né? Então é baseado nessa ideia de fungos que podem controlar a mente de animais que surge o The Last of Us com sua inovação no que tange ao plot. Mas quando se fala da questão de sobrevivência, é aquele plot já conhecido, onde as pessoas têm dilemas morais, né? Elas têm que decidir entre dilemas morais a cada episódio, e todos eles são muito graves, muito intensos. São coisas de vida ou morte. Muitas vezes o protagonista é forçado a tomar aquela decisão que é a menos, ah, eu não diria popular, mas a menos adequada moralmente, para que ele possa sobreviver ou salvar alguma pessoa. Então, existe uma confusão entre os sentimentos de caridade e dever. Acontece que nada disso é novo. Todas essas coisas já foram exploradas à exaustão na mídia. Inclusive exploradas de forma muito melhor. Mas antes de dizer uh, de outras opções, eu queria falar sobre o ponto onde esse tipo de história se enquadra dentro da jornada do herói. Porque, assim, mesmo sendo uma história de sobrevivência, não deixa de ser a jornada do herói. Acontece que na jornada do herói você tem vários segmentos dela. Né? Você tem desde da chamada para a aventura, né? Onde tudo se inicia. Você tem toda a viagem, a jornada do herói. E você tem um retorno, né? Que acontece após o clímax, né? O catarse da jornada é o retorno do herói para sua casa, onde ele cria um novo status quo. Acontece que esse tipo de história, ele pega apenas o ponto baixo da jornada do herói. Aquele ponto onde você alcança o clímax, mas ele nunca resolve o clímax. E por isso tem esse tom que é um pouco depressivo, né? Porque as coisas não terminam. Elas ficam ali naquele final ambíguo que você nunca sabe se o bem venceu, se a justiça foi feita, se a cura foi inventada, sabe? Então, ele é a mesma jornada do herói, porém você faz um recorte. Não só isso, existem filmes que fazem um recorte ainda anterior. Eles pegam o status quo antes da chamada para a aventura e param no clímax. Esses são talvez até mais graves, porque eles mostram um bem-estar social, um bem-estar do protagonista ou um bem-estar do mundo do status quo, que é ameaçado, e pronto, é isso. E chega essa ameaça e fica por isso mesmo, e para. Existem muitos filmes assim, né? Mas especialmente esse gênero de sobrevivência costuma terminar dessa forma. Mas vamos lá, quem são os caras que fizeram o que The Last of Us faz melhor? Ora, vocês devem lembrar do Logão, o filme Logan, que é baseado na história Old Man Logan, né? O velho Logan do Mark Miller, se não me engano. Bom, quem souber aí me corrige nos comentários. O velho Logan é uma história que fala sobre um fim dos mutantes. Então ele, veja bem, os elementos
aqui são os mesmos. Você tem uma sociedade que ela perdeu o que ela foi. Então existe uma grande nostalgia sobre aquilo que foi. No caso de Logan, você tem esse elemento no que foram os mutantes, aquela grandiosidade dos heróis do passado. Em The Last of Us, você tinha o mundo humano como ele era antes de tudo acabar, de tudo ir para as cucuias. E aí você tem um protagonista que tem que levar uma garota, que, como dizem os memes, né, a chave, a garota que é a chave para todas as coisas. Tem que levar esse MacGuffin transformado em humano, que também é um termo também que se usa muito no cinema, né? É um trope do cinema. O trope MacGuffin, que a gente sabe que é um objeto que ele não tem função específica em si, ele só precisa ser adquirido pelos heróis, mas tem esse trope que é o MacGuffin que é transformado em humano, ou seja, tem a mesma função do MacGuffin normal, a diferença é que ele é um personagem, ele fala. E normalmente ele tá dentro de um outro trope que é a garota robô, que é sempre normalmente uma mulher, né, uma menina que é perfeita em tudo. Então ele tem que levar esse MacGuffin para outro canto, ele tem que levar do ponto A para o ponto B. No caso do Logan, ele tem que levar a última mutante para o Canadá. Enquanto em The Last of Us você tinha que levar a garota que tem a cura para um local onde essa cura possa ser sintetizada. No Logan você tem a garota que é a última mutante. E também pode ter a cura, mas no caso aí para os mutantes, né? Que são o foco da história, não é dos humanos. E aquilo que ameaça o status quo é sempre algo muito estranho, algo que destrói tudo que foi representado no passado. Não só isso, você tem aquele herói que ele já passou da fase de relutante. Na realidade, ele está no ponto baixo da jornada do herói, que é o ponto da desistência. É onde ele fracassou na sua jornada no início e ele desacredita de tudo que ele acreditava no início. E ele precisa aprender alguma lição para voltar a ter fé. Voltar a acreditar que ele pode trazer algo de volta do passado. No caso do personagem Joel do The Last of Us, é trazer de volta, claro, a humanidade. Mas não é exatamente nisso que ele acredita, a gente vai ver isso mais pra frente. E no caso do velho Logan, né, que a garota vai trazer de volta os mutantes. Acontece que no trope do MacGuffin, que é transformado em humano, ele acaba ganhando um pouco de agência a mais pro final da história. No qual a função dele nunca é executada. Ou seja, existe uma escolha de tratar o objeto não como objeto, mas como pessoa. Isso só acontece no final dessas histórias. Então, em The Last of Us, você vai ter... Bom, eu vou dar um spoiler, mas eu acho que para qualquer coisa que tem mais de 5 anos, spoiler é simplesmente uma palavra inútil, tá? Você já deveria saber disso, me desculpe. Mas é assim que funciona. Se você não está inteirado, será spoilado agora. No caso do The Last of Us, o Joel acaba não levando a garota para onde ele tem que levar, porque sabe que se ele entregar ela para as autoridades científicas, eles a dissecarão, ou seja, ela deixará de existir, tá? Morrerá. Então ele precisa fazer uma escolha entre a humanidade ou a garota. E ele entende que a garota tem que ser tratada como um ser vivo e não como um objeto. Portanto, isso colocando, é claro, um pouco do egoísmo, dos seus próprios sentimentos no meio, ele decide, então, salvá-la e não entregá-la para a suposta cura que seria feita a partir dela. Lembrando que a cura que ela pode gerar não é algo garantido, tá? É uma especulação. Em Logan vai ter algo similar. A garota tem que ir para o Canadá, mas já fica claro que não é ela responsável por salvar os mutantes, né? E não é por isso que o Logan necessariamente leva ela do ponto A ao ponto B. A princípio, ele sequer se importava com ela, que também é um trope bem típico desse tipo de história. Mas ele começa a se ver nela, né? E ele precisa evitar que ela se torne alguém igual a ele. Bom, eu falei desses dois materiais, mas existe um que é muito melhor do que ambos. E é pouco discutido, especialmente aqui entre nós, os brasileiros. É o filme Children of Men. E como você pode supor, a história é exatamente a mesma. A diferença é que o status quo, embora fosse o mundo como o nosso,
aquilo que vem destruí-lo não é um vírus que transforma as pessoas em monstros. Não, pelo menos no sentido físico. É um vírus, ou talvez uma bactéria, não se sabe o que, o filme não diz, mas que causa a esterilidade. E nesse universo já tem 20 anos que não nasce ninguém. E de repente você tem essa garota que está aí na imagem, ela engravida e a única mulher com uma gravidez promissora em 20 anos. E o protagonista precisa levar essa garota do ponto A ao ponto B, onde ela vai poder ter esse filho. E aí você tem o mesmo dilema dela se transformar em objeto na mão dos outros personagens. Inclusive é uma discussão constante dentro do filme, o fato dela ser usada e do bebê ser usado como uma espécie de totem para uma revolução. Ou seja, você tem um lado que quer salvar o bebê, mas não com a intenção de que o bebê viva e que seja uma criança que volte, que tenha todos os direitos, enfim. Não, a intenção deles é usar o bebê como uma bandeira, um totem, para angariar esforços para a revolução. Enquanto isso, você tem um Estado totalitário que deseja recuperar o bebê, é claro, com a intenção também de tirar dele alguma possível cura. Mas não se preocupam com a criança, nem com a mãe. E é isso que o protagonista aprende imediatamente. Porque você tem o mesmo estilo de protagonista do Logan e do Joel, do The Last of Us. Um protagonista que ele já foi um homem de fé nas causas, mas ele abandonou a fé quando ele perdeu o seu próprio filho. Então ele tem uma quest, né, uma missão pessoal aí, em que salvar o bebê. E, bom, você pode imaginar como termina, essas histórias terminam de forma muito similar. Ele entrega a garota, mostrando ali compaixão por ela e pelo bebê, e não com a intenção de usá-los para nenhum objeto, pois o homem é um fim em si mesmo, e essa noção é extremamente importante para mantermos a moral elevada, né, para mantermos uma moral objetiva. Temos que entender o homem como um fim em si mesmo e não como um meio para um fim. E essa é a lição que esse filme dá, e ele enfoca nela e a entrega muito melhor do que os outros dois. E isso torna ele, na minha opinião, muito superior. Portanto, eu recomendo que vocês assistam Children of Men. É um filme que tem aqueles cortes de plano sequência, né? Que é um plano sem corte, na realidade, né? Supostamente sem corte. Feito para parecer, assim, que foi feito tudo num take, né? Então tem cenas de um take só que são, assim, de tirar o fôlego. Num mundo desolado, de guerra. É um clima bem sujo, bem intenso. E ele tem um humor muito sutil. Ele não é um filme de mau gosto, de uma crueldade absurda, não. Ele é um filme que é até bem humorado, embora toque, né, num tema muito caro, né, um tema bem intenso. Mas aí não é só isso que existe, né? Porque se essas histórias chegaram hoje para nós, elas saíram de algum lugar. Né? Então, que outros exemplos a gente pode dar dessa mesma narrativa, né, de levar alguém para outro lugar, né, ou um objeto? Você tem a história do Son Goku, o macaco, sim, o rei macaco. A história do Son Goku, a jornada para o oeste, é este mesmo modelo de história. Son Goku é incumbido de levar o monge Tang para pregar o budismo no oeste. O monge Tang não pode ir sozinho. E o oeste precisa ouvir a palavra do budismo, né, na história, para que eles venham a conhecer ali, né, a religião e tudo mais, porque eles precisam dela. Então, o macaco, ele é compelido, né? Ele também não quer, ele é um fanfarrão. Ele é compelido a partir dessa jornada. E nessa jornada também você tem problemas similares durante a jornada eles passarem por lugares onde eles não são bem aceitos, criaturas tentarem destruí-los, ter um jogo moral do que se faz e o que não se faz. Muitas vezes ele repensa sobre o seu objetivo, uma vez que ele nunca o quis completar.
Muitas vezes ele tenta fugir da sua incumbência, né? Do seu dever. Então, assim, é uma história, né, que muito provavelmente dá origem a esse modelo. Também é a clássica jornada do herói, mas sempre com ênfase em elementos diferentes. E por isso que eu abordei como se fosse uma outra história, né? Porque as ênfases são elementos diferentes. Mas sempre esse elemento de levar um MacGuffin, que é transformado em uma pessoa, né? Ou seja, é um indivíduo que deve ser levado. E nesse indivíduo está a esperança de todo um povo, né? De todo um status quo, de todo um jeito de se fazer as coisas, de se ver o mundo. Então fica também a dica deste filme. Queria falar sobre um outro filme, mas eu vou deixar para depois, tá? Porque esse é realmente um vídeo que tem que ser dedicado. Porque A Estrada não é qualquer filme. Aliás, esse deve ser um dos poucos filmes onde eu realmente desci algumas lágrimas. Tava cortando uma cebola na hora. Mas em uma outra ocasião eu vou abordar esse filme. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da leve análise. Recomendo sim que vocês estejam buscando ver essas mídias. The Last of Us é uma série bem feita, mas, a meu ver, entrega pouco para tudo que já foi desenvolvido nesse tipo de narrativa. É genérico, ao meu ver, embora os valores de produção sejam bem altos, né, os cenários são muito bem feitos, a atuação é boa, mas se estiver caçando algo de real qualidade para assistir, veja The Children of Men, que eu lhe garanto que vai ser uma experiência muito intensa, muito interessante. E providencia a você o alívio e o catarse que esse tipo de universo, de narrativa, não providencia. E para mim, uma narrativa que não tem fim é uma narrativa desperdiçada. É uma lição sem moral. É um grito, uma sala vazia, ou um sopro contra uma ventania. Até a próxima, vejo vocês no próximo vídeo.